Hoje vamos falar sobre como decisões de negócios influenciam a história, começando com uma empresa que comprou uma mina de terras raras no Brasil por 28 bilhões de dólares. Essa transação é um exemplo claro de como nossas riquezas naturais são vitais, não só para o Brasil, mas para o cenário global. Quando pensamos nas terras raras, é essencial compreender seu papel nas tecnologias modernas e na transição energética. Esse contexto nos leva a refletir sobre a história das riquezas naturais e como elas moldaram economias ao longo do tempo. O que chama a atenção aqui é como cada descoberta ou investimento em recursos pode alterar o destino de um país. Vamos explorar o impacto dessas decisões no futuro e nas lições que a história nos ensina sobre o valor da simplicidade natural. Para entender o que são terras raras, precisamos saber que elas são elementos químicos essenciais para várias tecnologias modernas. A exploração dessas riquezas no Brasil começou na década de 1950, mas o que motivou essa busca? A crescente demanda global por terras raras está ligada à necessidade de tecnologias mais limpas e sustentáveis. Esses elementos são vitais em dispositivos que usamos no dia a dia, como smartphones e laptops. Mas a exploração pode ter impactos negativos, como a degradação ambiental e as questões sociais nas comunidades locais. Em muitos casos, as comunidades que vivem perto das minas não se beneficiam economicamente da exploração. É importante refletir sobre a equidade social e econômica nessas situações de extração. Além disso, deve-se considerar os direitos dos trabalhadores envolvidos na extração desses recursos. Outro aspecto a ser destacado é a inovação em processos mais seguros e sustentáveis de extração. Essas inovações podem reduzir o impacto ambiental e melhorar a qualidade de vida das comunidades locais. Vale a pena perguntar como podemos equilibrar a necessidade de recursos raros com a proteção ambiental. Analisando o passado, podemos aprender lições valiosas sobre a exploração e o uso responsável das riquezas naturais. Analisando o passado, podemos aprender lições valiosas sobre a exploração e o uso responsável das riquezas naturais. Em 2010, a China detinha cerca de 97% da produção mundial de terras raras, desafiando outras nações. Esse controle gerou um monopólio que deixou muitos países preocupados com a segurança de suas cadeias produtivas. Os Estados Unidos, por exemplo, começaram a buscar alternativas e a diversificar suas fontes. O Brasil, com suas vastas reservas, viu uma oportunidade para se inserir nesse mercado geopolítico. Contudo, a exploração dessas riquezas traz riscos significativos para o meio ambiente e as comunidades locais. As consequências podem ser devastadoras, a exemplo de contaminação de solo e água. A história nos mostra que a avareza pode levar à degradação do nosso planeta. E aqui surge um dilema como equilibrar a exploração econômica e a proteção ambiental. A resposta pode não ser simples, envolve várias partes interessadas e interesses em jogo. As comunidades locais precisam ser ouvidas, pois são as mais impactadas por essas decisões. É essencial incluir a perspectiva de quem vive próximas às áreas de exploração. As políticas de mineração precisam ser claras, justas e sustentáveis. Esse é um passo crucial para garantir um futuro onde desenvolvimento e preservação andem juntos. O que é preciso para que possamos entender a gravidade dessa questão? Estudos científicos podem nos ajudar a traçar um panorama mais claro dos riscos envolvidos. Instituições de pesquisa estão se mobilizando para avaliar esses impactos de forma compreensiva. A transparência nos dados é fundamental para que todos possam compreender o que está em jogo. Além disso, a educação ambiental precisa ser uma prioridade nas comunidades afetadas. Quando as pessoas estão informadas, podem tomar decisões mais conscientes e participar do debate. Toda essa reflexão nos força a pensar em futuras gerações e no legado que estamos criando. Assim, cuidando do presente, podemos garantir um futuro mais sustentável e justo. Essa complexidade nos ensina que a história é uma teia de escolhas e consequências. O que você acha dessa interpretação? Conhece outro caso parecido? Comenta aí embaixo. Com a crescente demanda por terras raras, refletimos sobre como isso pode, de fato, impactar nossa soberania. A China, monopolizando a produção, torna-se cada vez mais influente no cenário internacional. Mas e o Brasil? Temos uma imensa riqueza natural, mas estamos prontos para explorar isso de maneira responsável. Partindo do passado, lembramos da corrida do ouro no século XVIII, que trouxe tanto progresso quanto devastação. Mudanças no meio ambiente, como desmatamento e poluição, nos fazem refletir qual é o verdadeiro custo do progresso.
As comunidades locais em áreas de mineração muitas vezes têm suas vozes ignoradas. Isso não pode se repetir. A questão fundamental que se apresenta é quem se beneficia realmente da exploração de nossas riquezas. O que se vê é uma luta entre o desenvolvimento econômico e a preservação dos nossos recursos e culturas. Analisando exemplos de outros países, percebemos que há espaço para inovação no modo de explorar. O diálogo entre governo, empresas e comunidades locais é essencial para uma mina sustentável. A história já nos alertou sobre os perigos da exploração sem cuidado. Vamos aprender com ela. Por fim, devemos nos perguntar: estamos apenas buscando brilho ou construindo uma base sólida para o futuro? Para compreendermos o que vem a seguir, é necessário rever a importância das terras raras. Elas são essenciais na tecnologia moderna. Além de seu valor econômico, a exploração de terras raras levanta questões éticas e ambientais. Qual é o nosso papel nisso tudo? O Brasil, ao investir nessa compra maciça, pode se tornar um jogador central no cenário global. Porém, a que custo? A história nos ensina que o desenvolvimento rápido pode trazer consequências inesperadas. Precisamos aprender com o passado. Por isso, o debate sobre terras raras precisa incluir a sociedade. A transparência é fundamental para um futuro sustentável. Em suma, nossas escolhas hoje moldam o amanhã. Vamos valorizar o que realmente importa nessa discussão.